Vamos ver o que disse a Michelle sobre o Ceará. Muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido Eu não sei vocês, vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só para ver o que acontece, os pulsos, toda vez que ela fala meu galego? Não é um negócio, não soa fake? Se principalmente vocês soubessem as coisas que eu sei, mas vamos lá, meu galego, vamos lá. Não soa fake? Principalmente se vocês souberem as coisas que eu sei. O que ele tá querendo dizer, hein? Ele é próximo da família. Olha, eu vou começar a fazer esse react aqui. É um tipo de vídeo que eu nunca fiz, então eu tô aprendendo a fazer, como me posicionar, como gravar, como deixar o áudio bom. E eu escolhi especialmente esse vídeo do Paulo Figueiredo porque, primeiro, né, ele gastou 1h40 para falar sobre esse caso da Michelle, o que mostra a importância dele e quanto esse vídeo que a Michelle fez abalou a candidatura do Flávio Bolsonaro. E por que eu falo da candidatura do Flávio Bolsonaro? Porque o Paulo Figueiredo é um dos principais articuladores dessa candidatura. Ele é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Ele que, inclusive, pelo meu entendimento, pelo que eu acompanho, foi ele que introduziu o Eduardo Bolsonaro nesse mundo conservador americano e tal. Eu não sei se é por mérito dele mesmo ou se é uma questão financeira, principalmente nesse momento em que nós sabemos que o Daniel Vorcaro destinou um valor absurdo de dinheiro para confecção, para a feitura daquele filme, né? Para supostamente para a feitura desse filme. Esse dinheiro foi para os Estados Unidos por meio de uma outra empresa em que ficou aplicado lá em um fundo que inicialmente teve a participação do Eduardo, hoje em dia é administrado por um advogado do Eduardo Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, esse dinheiro está servindo para financiar o Eduardo lá nos Estados Unidos. E é só pensar com calma a importância dos Estados Unidos no mundo e o número de pessoas que deve ficar em cima do governo dos Estados Unidos lutando por influência. Na época daqueles tarifaços que o Trump fez, ficou claro isso, que uma delegação japonesa chegou a ficar uma semana rondando as instâncias de poder americana, trabalhando lá para conseguir ter acesso ao Trump. O Brasil também teve dificuldade, né? Os canais oficiais tiveram dificuldades para ter acesso ao Trump, acabaram tendo acesso por meio do Joesley Batista, que é o dono da JBS, que é uma gigante no mercado americano, presente em muitos estados, uma das maiores distribuidoras de carne lá, e dizem que muito próximo do Trump, né? Até tem aquela história de que o Lula falou que estava com dificuldade de encontrar o Trump, e o Joesley pegou o celular, ligou e foi atendido na hora pelo Trump. Pô, ser atendido pelo presidente dos Estados Unidos não é fácil. Por quê? Porque é extremamente disputada essa atenção. E o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro têm tido acesso a instâncias de poder. Não parece que muito diretamente ao Trump, mas pessoas próximas ao Trump. E com esse dinheiro do Vorcaro não seria difícil fazer isso, já que o lobby lá nos Estados Unidos é legalizado. Diferente daqui, que existe o lobby, mas ele não é legalizado, você não pode fazer ele oficialmente, ninguém pode receber oficialmente pelo lobby. Lá nos Estados Unidos não, isso é liberado, é uma profissão liberada e tal. Então você pode comprar o acesso à autoridade. O que é o lobby? É alguém que tem acesso, por exemplo, alguém tem acesso ao J.D. Vance. Essa pessoa, ela vende esse conhecimento dela, essa possibilidade de falar com o J.D. Vance, ela vende isso, ela cobra por isso. Então nos Estados Unidos isso acontece sem nenhum problema. E então talvez esse acesso que eles estão tendo à Casa Branca seja por meio desse lobby, né? Com tanto dinheiro que o Vorcaro colocou lá, não seria difícil se fosse assim. Mas existem relatos de que Paulo Figueiredo é muito próximo também, o Paulo Figueiredo e a esposa dele, assim como a Gisele Bündchen, aquela modelo brasileira, também é do ciclo de amigos da filha do Trump. E o Paulo Figueiredo também tem aquela história com o Trump, que ele era um dos sócios para a construção da Trump Tower no Rio de Janeiro, que houve um caso de corrupção aí envolvendo tudo. Ele chegou até a ser preso, depois ele foi para os Estados Unidos, e eu não sei o que deu esse caso assim no fim, mas mostra essa proximidade dele com o Trump e tudo mais, antes mesmo do Trump ser presidente. Então talvez seja um misto das duas coisas, né? Porque o Trump é um negociador. Independente de ele ter amizade ou não, o negócio dele é dinheiro, como tem ficado claro, como ele tem feito negócios com muitos países, ameaçando esses países com o poderio dos Estados Unidos para conseguir vantagens pessoais, principalmente, né? Tanto que dizem que ele nem era um bilionário, né? Que ele nunca abriu as contas dele, mas depois que ele se tornou presidente, provavelmente ele já é bilionário, né? Por isso, eu acho que o Paulo Figueiredo, ele é uma pessoa importante para ser analisada, porque eu gosto de acompanhar bastante a direita
e para entender, né? Afinal de contas, eles têm a chance real de chegar ao poder. Então é importante entender o que eles pensam, até para poder debater, discutir essas ideias e entender quais são os princípios que sustentam essas ideias. E o Paulo Figueiredo, ele é um dos caras que, na minha visão, tem bastante influência nesse meio, principalmente nesse meio bolsonarista. Desde quando ele era comentarista da Jovem Pan, ele foi um dos principais articuladores, dando recados escondidos dos militares. Ele é neto, né, do ex-ditador Figueiredo e tal. Então, assim, ele tem uma ligação com os militares. Se eu não me engano, o pai dele também é um militar e tal. Então, a família dele tem uma história dentro das Forças Armadas brasileiras e tal. E ele era meio um garoto de recado entre os generais que queriam o golpe e os outros generais mais legalistas e tal. E ele teve uma relevância, ele assumiu essa bandeira, chegou a sair, tanto que ele saiu da Jovem Pan, ele já não está mais em nenhum veículo desses maiores, assim. Ele montou o próprio canal dele no YouTube, o canal dele é bloqueado no Brasil, mas continua rolando, desbloqueia às vezes, ele faz outros canais e tal. E você vê, ele é bem popular. E a opinião dele, pelo que eu percebo, é uma das que prevalece no meio da direita. Quando acontece algum caso escabroso na direita e precisa de uma explicação, cada um sai dando uma narrativa diferente para explicar aquilo. Então, alguns setores falam uma coisa, outros outras coisas, até que a direita vai se unindo em torno de uma única versão, a mais que eles acham mais forte, que explique melhor, que comprometa menos, e todos começam a repetir ela. E eu tenho percebido que as ideias do Paulo Figueiredo é as que têm prevalecido, assim. De início, por exemplo, você abre aquela revista Oeste e eles falam uma coisa. Aí o Paulo Figueiredo lança o vídeo dele falando uma outra coisa, mostrando um outro caminho. Você vê aquela Ana Paula Henkel e outras pessoas repetindo o que o Paulo Figueiredo faz. Então eu acho importante observar o que ele fala, porque ele é um dos que tem bastante influência nesse meio e ele é muito bem articulado com a família Bolsonaro. Tanto que ele fala que é amigo do Bolsonaro, que não é de comentar sobre a esposa de amigos, mas nesse caso ele vai falar sobre esse caso da Michelle. Ele é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, ele que articulou pro Flávio ir para os Estados Unidos há pouco tempo. Então vamos ao vídeo e vamos analisar as coisas que ele fala. Obviamente eu não vou fazer um react do vídeo inteiro dele, porque é um vídeo muito longo, mas eu separei algumas partes, vou tentar colocar trechos inteiros, para não parecer que eu estou editando aqui para provar algo que não foi falado. Não, vou deixar ele falar e depois eu faço meus comentários. E um segundo ponto, eu vou deixar o vídeo dele, na minha visão parece meio lento, eu vou deixar na velocidade normal o vídeo dele, porque como o meu vídeo também vai estar na velocidade normal, quem quiser acelera o vídeo, coloca o 1.2, 1.5 e fica os dois vídeos correndo na mesma velocidade, né? Ao invés de, porque se eu assistisse o vídeo dele acelerado, quando vocês resolvessem acelerar o meu vídeo, ia ficar o dele muito rápido, né? Eu acho meio lento, eu normalmente ouço numa velocidade maior, mas vamos que vamos. Peraí, era aqui no minuto 16, mais ou menos, que começa a parte que me interessa. Tá saindo mesmo, né? E, primeiro, eu entendo aqui, vale dizer aqui o disclaimer, que eu entendo que muitas mulheres tenham inicialmente gostado do vídeo, né? As reações foram se transformando ao longo do tempo. Mas é interessante agora que aí agora ele começa com as avaliações dele sobre as mulheres. E vamos que vamos entender como ele pensa, o que ele pensa das mulheres, né? O que esse bolsonarismo aí, porque eu entendo que ele é um dos grandes influentes. Então, se ele é a grande influência, dentre outras, obviamente, mas ele tem uma grande importância, vamos ver como que pensa, para ter uma ideia de como que pensa esses grupos, né? inicialmente algumas mulheres gostaram do vídeo. E eu me compadeço aqui, porque durante muito tempo as mulheres não tiveram voz, tá? Muitas vezes durante o tempo as mulheres não tiveram voz na sociedade. Então elas sofriam caladas agressões, sofriam caladas as opressões verdadeiras. Note o que ele falou, opressões verdadeiras, ou seja, existem opressões que as mulheres sofrem que não são verdadeiras. Ver um vídeo de uma mulher expressando que se sentiu desrespeitada, que se sentiu humilhada, elas tendem a ir de primeira, a reação emocional, justamente pelo histórico de silenciamento da figura feminina, é uma reação, é um instinto de apoio, um sentimento de solidariedade, né? Por verem uma figura feminina denunciando o fato em que ela não teve que ficar calada. E eu digo que esse sentimento é um sentimento legítimo. As pessoas, de um modo geral, como aliás ensina Jonathan Haidt, reagem às coisas primeiro de forma emocional, as mulheres mais do que os homens, estatisticamente falando como traço de personalidade, para depois formar um raciocínio que suporte a reação emocional. Isso é humano, mas é mais proeminente nas mulheres. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que entre as mulheres existe um traço de personalidade, as mulheres, todas. Metade da população humana tem esse traço de personalidade, que é, primeiro, ter uma reação emocional e depois buscar argumentos racionais para justificar aquela reação emocional. Ou seja,
É uma generalização absurda, né? E a generalização é o princípio de toda forma de preconceito, né? É você pegar a parte e justificar o todo por essa parte única. Então quer dizer que a Michelle Bolsonaro, que é esposa, casada com um homem específico, que foi presidente da República, ela é evangélica, criada em certo meio, a reação dela é exatamente igual à de todas as outras mulheres do Brasil, por mais heterogêneo que seja o Brasil, né? E a desigualdade social no Brasil é enorme. Esses outros fatores não pesam nada na diferenciação das mulheres. As mulheres são todas iguais. Então, o que eu quero propor aqui é uma reflexão mais racional. Esse é o momento de colocar a bola no chão. É uma reflexão, primeiro, racional e, segundo, como eu sempre trago aqui no programa, espiritual. O homem vai apresentar uma reflexão racional, porque as mulheres são invariavelmente movidas pela emoção. Então, um homem racional vai dar uma explicação racional e espiritual. A espiritual não entra no emocional, a espiritual é uma outra categoria. Quando você olha para a Michelle, a razão do tal sucesso que a Michelle tem, essa imagem positiva que as pessoas têm a respeito dela, advém de um fato curioso que a gente estava tratando no início do programa, que é justamente o fato da Michelle praticamente nunca ter aberto a boca para falar sobre nada. Entrevistas dela são raríssimas. Ela, então, segue um papel. Ela posa muito bonita, eu acho a Michelle muito bonita, posa muito bonita, muito elegante, ao lado do presidente Bolsonaro, e com isso é construída uma imagem de Amélia, de uma mulher doce, de uma mulher bela, de uma mulher recatada, de uma mulher do lar, de uma mulher religiosa, de uma mulher que cuida do marido. É uma imagem muito bonita. Mas nas raras ocasiões onde ela resolve falar ou se manifestar, a gente fica com a impressão contrária. Vamos ver o que disse a Michelle a respeito das políticas identitárias, por exemplo, no vídeo dela. Bota o primeiro. Agora que começa a análise dele sobre o que é feminismo, o que é marxismo e o que ele chama de políticas identitárias no PL. E atribui ao marxismo isso. Vamos ver. Deixa aqui. Tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro. Instalamos os diretórios nos estados, impulsamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Travou? Ou fui eu? E os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. Agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de... Agora, o vídeo dele dá uma certa falhada aí, os vídeos que ele tá colocando do vídeo da Michelle, né, da análise que ele tá fazendo da Michelle, começa a falhar, mas vamos continuar, que agora vem as pérolas. Tá esquisito o negócio. Retirar aí, a né? vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher Alguém me nordestina. explica o seguinte, rapidinho aqui. Esse homem que... Eu por um acaso até deveria saber, mas eu não sei. O que é esse negócio desse símbolo aqui em cima da mesa? Agora ele vai fazer uma de que não sabe o que é esse símbolo para fazer um comentário, obviamente, um comentário maldoso, vamos pensar assim. Vocês podem me dizer no chat, não? O que é isso aqui? O que é isso? Quem botou esse comentário aqui? O que tá acontecendo, Gabriel? O que é isso aqui, hein? Libras. Ah, tá. Eu realmente não sei. Mas é feio, né? Eu te amo em Libras, é isso aqui? Ah, interessante. Amor em Libras. Obrigado, achei. Eu realmente não sabia. Deveria saber, porque, né? Parece. Eu te amo em Libras é horrível. Você já viu um pessoal de Libras deveria rever isso aqui, né? Isso parece uma coisa meio demoníaca. Isso aqui parece algo meio demoníaco. É estranho, né? Eles ficam nessa disputa de quem é mais cristão, encontrar simbologias e não sei o quê. Aonde isso é demoníaco? O que tem de demoníaco nisso? É engraçado, é meio infantil até. Mas volta ao terceiro vídeo aqui. Esquece o Eu Te Amo em Libras. Vamos aqui. Obrigado. É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida?
Eu tô botando esses vídeos aqui porque existe um ponto aqui que expressa uma das poucas coisas que eu e você sabemos a respeito da Michelle, que é o fato dela, assim como, por exemplo, a Damares Alves, serem feministas. Isso é importante que você entenda. Porque muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo. Isso não é feminismo. Aliás, a Ana Campanolo tem uma coisa ou duas a ensinar sobre esse assunto. Ou seja, não é feminismo. Lutar pelos direitos das mulheres, lutar por um princípio de igualdade entre todos os seres humanos, não é feminismo, hein? Feminismo é um movimento de matriz marxista, que pós-moderno, que carrega consigo ideias de todo tipo, como as cotas identitárias, das quais a Michelle fala com tanto orgulho. Veja, a ideia de ter cotas para mulher, ou cota para raça, ou cota para orientação sexual, cota para idade, a ideia de cotas de qualquer tipo é absolutamente incompatível com o movimento da direita. Política identitária é aquela política que separa as pessoas não pelos seus méritos e pelas suas qualidades, mas sim pelas suas características físicas e genéticas. Essa é a raiz do movimento woke, do movimento da lacração, do movimento do marxismo cultural que a gente tanto combate. Essa ideia dele de falar que, primeiro, o feminismo é marxista, já é um absurdo, porque afinal de contas o feminismo ele é um movimento liberal nascido na onda dos pensamentos dos pensadores iluministas e tal. Existe, obviamente, um feminismo marxista, marxistas que estudam o feminismo e deram suas contribuições para o feminismo, mas o feminismo não tem origem marxista. Segundo ponto, ele fala que é marxista e pós-moderno, só que o marxismo e o pós-modernismo são duas vertentes de pensamento que são opostas nas formas de entender o mundo. Né? O marxismo seria uma metanarrativa e o pós-modernismo é o que dizem que é contra as metas narrativas. O pós-modernismo entende o mundo como completamente fragmentado, que não existe uma razão, um entendimento do todo, não existe o todo. O marxismo parte do princípio de que o todo, a verdade está no todo, né? Então você conseguiria explicar, captar, apreender a realidade a partir do todo. Não que a gente consiga, mas a gente usa as ferramentas que a gente tem sociológica, econômica, filosófica para entender esse todo. Então, não que Marx entenda que existem explicações ahistóricas. Não. O capitalismo tem uma forma de funcionamento. O capitalismo, que foi objeto de estudo de Marx, tem uma forma de funcionamento que é possível entender o capitalismo, entender as leis tendenciais que fazem o capitalismo partir, andar em tal direção. Claro que essas tendências existem contra-tendências que podem levar para o outro lado, mas a gente consegue buscar uma explicação totalizante, vamos dizer assim. O pós-modernismo não entende assim. O pós-modernismo entende que o mundo é inteiro fragmentado e que não existe uma explicação do todo. Existem explicações só de parte e essas partes estão em interação e mudando o tempo todo. Então, o pós-modernismo ele é incompatível com o marxismo. São duas ideias completamente divergentes, entendeu? Não que o marxismo não entenda que essas partes fragmentadas da sociedade têm suas dinâmicas de poder, é óbvio que tem, e tem influência no todo, mas o marxismo ele se opõe à forma de explicação do mundo do pós-modernismo. Mas é isso, né? Essas correntes que acreditam nessa ideia de marxismo cultural, que vale a pena falar, né? Nasceu ali junto com o pensamento nazista, essa ideia, porque quem falava sobre isso era Hitler, né? O partido nazista usava essa ideia de bolchevismo cultural, a ideia de que existia uma conspiração judaico-marxista. Aí o Olavo de Carvalho, se eu não me engano, foi o Olavo de Carvalho que trouxe para cá isso, ou criou isso aqui no Brasil, ao invés de usar bolchevismo cultural, que ia ficar muito claro que era um pensamento nazista, aí ele falou sobre marxismo cultural. E adaptou essa ideia para se tornar palatável aqui para a direita brasileira. E aí você vê que é exatamente isso que ele está falando, que mistura tudo. E eu digo o seguinte, é uma forma burra, né, de enxergar o mundo. Por quê? Porque qual que é a grande questão? Se você parte de uma premissa errada, é óbvio que você vai chegar a um resultado errado. Então, assim, a partir do momento que eles tratam desse jeito, com esse menosprezo, é tudo a mesma coisa e tal, não buscam entender as diferenças, é óbvio que eles vão ter sempre uma ação capenga, né, sobre isso, né? Por que nós estudamos tanto o pensamento liberal, estudamos todas as outras escolas de filosofia, além das marxistas, além das que nós entendemos serem as mais
as que explicam melhor o mundo, né? Porque a ideia é o seguinte, não importa o rótulo da ideia, é o que pouco importa. Importa o quanto essa ideia consegue explicar a realidade, consegue mostrar a realidade pra gente. Não importa quem falou, onde falou, quem conseguir explicar melhor é que tem que ser ouvido, entendeu? E eles partem de premissas completamente erradas, colocando tudo no mesmo balaio. Ou seja, eles nunca vão conseguir ter uma ação efetiva contra os marxistas se eles não se debruçarem para ler Marx, entender, porque aí é isso que eu faço. Por que eu gosto de ver tantas coisas da direita? Porque eu gosto de entender como a direita pensa, exatamente porque eu quero ter ações efetivas contra a direita. Então, se eu não entender o que eles estão falando, se eu não entender como eles pensam, quais são as premissas, não tem como eu ter uma ação efetiva no combate, no enfrentamento a eles, né? Qual é a ideia da direita, pessoal? A ideia da direita, a ideia conservadora é a seguinte: quantas mulheres nós devemos ter na política? Ora, quantas mulheres o eleitor quiser eleger. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens, têm capacidade intelectual até geralmente acima da média masculina, e, portanto, elas podem estar em todos os lugares que os homens podem estar. Sem a necessidade de cotas. Por que nós temos que ter cotas de pelo menos 30% para a candidatura feminina? As mulheres podem estar em qualquer lugar que elas quiserem estar, da mesma forma que eu posso estar no Japão agora. Só falta uma coisa para eu estar no Japão, que é o quê? O dinheiro, as condições materiais para ir para o Japão. Se eu tivesse o dinheiro, também eu teria que saber se tem um voo para lá. Então, ou seja, não é simplesmente a vontade que determina as posições onde as pessoas estão e onde elas podem estar e o que elas podem almejar. E isso é claro. E talvez seja por isso que a Michelle Bolsonaro tenha tocado nesse ponto de que ela foi passada para trás porque ela é mulher, porque talvez ela saiba que é assim. Ela saiba que não é a simples vontade que coloca cada um. Então você percebe, como eu falei, quando você parte de premissas erradas, você chega a resultados errados. A partir do momento que ele acredita, eu duvido, talvez seja só um papo, ele queira convencer os outros. Porque quem está numa posição de privilégio sempre vai preferir manter as coisas como estão. Quem são os conservadores? Os conservadores são quem tem uma posição de privilégio em determinada sociedade. Porque quem está em uma posição de desvantagem não vai querer conservar nada. Claro que a gente vai ver pessoas que talvez não estejam tendo vantagem em determinado contexto e defendam aquele contexto. Mas isso, com certeza, vai ter mais a ver com a forma como ela está apreendendo a realidade e se ela está conseguindo compreender quais forças estão atuando ali. Em regra, as pessoas que vão defender a manutenção do status quo é quem está sendo beneficiado por esse status quo, ou que pelo menos tem a esperança de ser beneficiado. Então talvez a Michelle tenha levantado esse ponto, talvez ela esteja colocando essa questão na mesa porque ela esteja percebendo que não é simplesmente a vontade, como o Paulo está dizendo, que determina as posições das pessoas. Nós temos muito mais homens na política, não é porque tem muito mais homens talentosos, é porque tem muito mais homens com dinheiro. E numa sociedade em que o dinheiro tem um papel muito importante para determinar a sua posição social, é evidente que ele também vai determinar a sua posição na política. Então, se você tem dinheiro, mesmo que você não tenha um apoio orgânico real, você pode comprar esse apoio. Essa é a diferença, né? Quem vem de classes mais baixas consegue se eleger, por quê? Porque convence os outros de que suas ideias são válidas e consegue esse apoio orgânico. Agora, quem tem muito dinheiro consegue comprar esse apoio artificial, comprar tráfego pago nas redes sociais, propaganda e acaba, enfim, convencendo pessoas. Pelo menos conseguindo propagar mais suas ideias. Você propagando mais suas ideias, obviamente você chega a mais pessoas, a chance de encontrar alguém que concorde com elas é maior, né?